Olá, pessoal, estamos de volta agora para tratar do tema assim, mais importante para os advogados que se relaciona com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós vamos falar agora de que tipo de tratamento de dados pode ser considerado irregular, quais são as hipóteses de responsabilização, vamos falar também de ônus da prova, que é algo que tem muito a ver com nossa atividade, e sobre a questão do diálogo das fontes. Será que nós aplicamos o Código de Defesa do Consumidor associado à LGPD? Vamos ver isso mais lá para frente. Além disso, vamos trazer também alguma bibliografia que é essencial para a nossa atuação e preparação. Vamos começar, Luiz Sérgio, falando um pouco sobre a questão do tratamento irregular. Quando é que acontece esse tratamento irregular? Quais são as hipóteses? Olha, a lei, ela considera, né, vamos aqui no nosso slide, como uma inobservância, né? O tratamento irregular, ele advém de uma inobservância da legislação. Ou seja, se não se fornece, por exemplo, a segurança esperada pelo titular, né, através do modo pelo qual ele é utilizado, ou o resultado, né, dos riscos que razoavelmente se espera, e também através das técnicas, análise das técnicas de tratamento, a gente pode ter um tratamento considerado irregular. Então, pessoal, muita atenção aqui, eu vou esquematizar para vocês. Se a LGPD for descumprida em algum artigo ou inciso, por exemplo, isso pode ser um fundamento para que você alegue que houve um tratamento irregular. Então, essa é a lógica prática, né? Isso, além disso, a questão também do não fornecimento da segurança esperada pelo titular. Isso, exatamente. Se você não fornece ao titular, né, exatamente, a gente está vendo vários casos de vazamentos, né? E esses casos, eles geram danos aos consumidores por conta da dimensão, né, que esses dados têm, e por conta do alcance que se faz através de um vazamento desse. Né? Mas é importante ressaltar, pessoal, quais são as hipóteses, na verdade, quais são os preceitos, as premissas que podem levar você a chegar à conclusão de que o tratamento não forneceu a segurança esperada, tá? Quais são essas hipóteses? Vamos aqui com a gente. Vamos aqui no slide. Para o próximo. É isso? O modo pelo qual é realizado. Já tínhamos abordado aqui, né? Acho que não estava aparecendo no slide. O modo pelo qual essa segurança é utilizada, o dado ele é realizado, pelo qual o tratamento ele vem sendo feito, o resultado que ele pode... você esperava um resultado de um tratamento e ele é feito de forma diferente, certo? E as técnicas utilizadas, se são técnicas já ultrapassadas e que já não estão mais sendo efetivas para a questão da proteção dos dados, elas também podem ser alegadas como um tratamento irregular. Então, tudo isso, pessoal, precisa estar na sua petição, certo? Quando você for alegar que houve um tratamento irregular, tá? Então, você precisa deixar isso bem discriminado para comprovar. Até porque é algo novo no nosso ordenamento jurídico, algo que os juízes não estão tão acostumados a lidar. Então, você precisa ser muito claro, muito enfático e didático. Exatamente. E a nossa autoridade, né, que também está prevista na lei, ela vem para trazer especificidades sobre essas questões, né? Diversos termos utilizados na lei, diversas concepções vão ser detalhados. E é por isso que vocês precisam estar atentos a esse assunto. Vamos agora falar do assunto assim que eu amo, que é praticamente a minha área de atuação, né, direta, que é a responsabilidade civil. Como é que nós vamos responsabilizar esses operadores, essas controladoras, através da LGPD? Isso, tanto os controladores quanto os operadores, eles são responsáveis por um tratamento de dados, certo? Seja ocorrendo um vazamento, seja ocorrendo uma utilização indevida, todos eles são responsáveis por esse tratamento. Só que cada um na sua medida, né? Como a gente sabe, o controlador ele tem o poder de decisão sobre os dados. Então ele vai ter uma responsabilidade maior. Uma responsabilidade, ele abarca para si uma responsabilidade muito maior do que a do operador, que segue ordens relacionadas à questão daqueles dados que são do controlador, né? Que são dos consumidores e titulares. Vamos olhar aqui nosso slide que está bem didático para vocês entenderem como é que isso funciona na prática. Exato. Então nós temos esse tratamento de dados. Pode ir. E se eventualmente esse tratamento causar um dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, tá? O que vai acontecer é que nós vamos ter a obrigação de reparar. Exatamente. Onde é que está essa obrigação de reparar na LGPD? No artigo 42, caput da LGPD. Então, nós temos aqui algumas hipóteses também de solidariedade, né, trazidas pelo artigo. Lembrando o que é responsabilidade solidária, acredito que vocês já estejam cansados de saber, que já estão acompanhando o curso, mas a responsabilidade solidária é aquela que vai envolver, em tese, tanto o controlador quanto o operador. Ou seja, é uma responsabilidade conjunta. Isso, exatamente. Slide. Vamos para o slide. Bom, quando o operador responde de forma solidária, né? Se ele descumprir algum dos preceitos da LGPD ou
as instruções lícitas, né, digamos aqui voltado para o operador, se ele descumpre alguma das instruções do controlador, certo? Aquele que detém o poder de decisão, ou descumpre algum dos preceitos da lei geral, ele vai ser responsabilizado de forma solidária juntamente com o controlador dos dados, certo? Já a questão da responsabilidade solidária do controlador, aí a gente tem, por exemplo, situações em que há mais de um controlador também. Então, todos aqueles que estão diretamente envolvidos com aquele tratamento de dados, eles são responsáveis pelos danos causados eventualmente aos consumidores, certo? A gente tem aí também algumas exceções, certo? E aí elas vêm no artigo 43, a gente não vai conseguir abarcar, né, com profundidade essas exceções, muita mas atenção, muita leia atenção. o artigo 43. Isso. Então, na prática, vamos lá, para sistematizar para você isso que aqui. está assistindo a gente neste momento. Veja, estou num caso concreto, tem uma figura do operador, já identifiquei quem é o operador e já identifiquei quem é o controlador, que é aquele que dá o comando. Eu vou primeiro analisar se esse controlador está diretamente envolvido no tratamento de dados. Exatamente. Ele está diretamente envolvido? Ele, de fato, manipulou esses dados do consumidor? Como? Exatamente. Petição. Então, se ele tem a obrigação, né, por ser controlador e ter o poder de decisão naqueles dados, ele tem a obrigação de seguir os preceitos da lei. Só que ele pode compartilhar, né, esses dados de forma, claro, Equivocada. avisada, né? Ele pode eventualmente trazer aí algum uso errado desses dados e causar um dano aos consumidores. Isso precisa constar na sua petição. Você precisa Exato. comprovar que ele está diretamente envolvido. E Então, que ele assume essa condição, né, de controlador. muita atenção com a documentação também. Exatamente. O que você puder inserir para comprovar que, de fato, aquela empresa está diretamente envolvida, não deixe de inserir. Exatamente. E a segunda reflexão é sobre o operador. Isso. O operador, existe essa figura, né, que está sendo, de certa forma, comandado pelo controlador. Se existe essa figura, será que ela está descumprindo a LGPD? Será que houve descumprimento? Por isso a importância de conhecer o teor da lei. Exatamente. E, além disso, será que ela descumpriu instruções lícitas do controlador? Se alguma dessas hipóteses ocorrer, o operador também é responsável solidário. Lembrando que vocês precisam comprovar e documentar tudo isso. Né? Todo documento que possa evidenciar essas hipóteses precisa estar Isso, no o máximo bojo. possível, né? Porque... Perfeito. O máximo possível. Exatamente. Gostou desse vídeo? Então compartilhe. Não se esqueça de se inscrever para receber mais vídeos. Deixe seu like e ative o sininho. Brasil Jurídico, ensino de alta performance.